No vídeo passado, conversamos sobre o conto La Loba e aquela sensação de funcionar automaticamente, perfeitamente por fora, mas distante de si mesma por dentro. Então, se você não assistiu, é interessante que você volte lá depois para pegar essa base. Hoje eu quero te contar como esse mito ele acontece na vida real. Para isso, nós vamos viajar até a Suécia para conhecer uma mulher comum chamada Agneta, a protagonista do filme Meu Nome é Agneta. Quando o filme começa, a gente não encontra uma mulher destruída. A Agneta ela não sofreu uma grande tragédia, ninguém a agrediu, ninguém a abandonou. E ela tem uma vida organizada, ela tem um casamento estável de muitos anos, tem filhos criados e uma rotina totalmente funcional. A questão é que ela simplesmente desapareceu de si mesma. Sabe aquela pessoa que virou fantasma na própria casa? O que me chamou muita atenção é que o marido dela ele conseguiu a proeza de eliminar na rotina da casa exatamente as coisas que ela mais gostava. E ela aceitou. O desejo dela ficou escondido, Inclusive, se ela queria comer queijo, um bom vinho, mas ela precisava fazer isso trancada no quarto, escondida, como se estivesse cometendo um crime. Na psicologia, a gente enxerga isso, entende isso como um sinal enorme de alerta. Muitas mulheres chegam ao consultório adaptadas demais aos pedaços, funcionando, mas não habitam a própria pele. Sabe aquele lobo que nós conversamos no último vídeo? Ele está ali inteiro, mas completamente enterrado sob a expectativa dos outros. Só que a vida ela tem caminhos estranhos para nos acordar. E o que é que acontece com a Agneta? Ela perde o emprego. Os filhos dela já não estão mais em casa, então, pela primeira vez, abre-se um silêncio. Um espaço para uma pergunta que ela não se fazia há décadas. E agora? O que é que eu faço com o resto da minha vida? Às vezes, uma crise, ela não vem para te destruir. Ela vem como um convite. O sofrimento, ele aparece quando uma identidade antiga, aquela mulher que só existia para cumprir o papel de ser útil, já não serve mais. A pele, ela fica apertada e aí ela toma uma decisão impulsiva. Ela aceita uma vaga para cuidar de um senhor, que na verdade ela achava que era uma criança, em um vilarejo na França, que era o lugar que ela mais gostava. Então, vamos ser sinceras, ela não fala uma palavra de francês, ela nunca esteve lá. Ela não conhece ninguém. Se você olhar para a Agneta pegando aquela mala, ela não aparece como uma heroína corajosa do filme de ação. Ela aparece apavorada. E isso é maravilhoso, porque a gente tem essa ilusão romântica, de achar que coragem é ausência de medo, e não é. Coragem é ir com medo, com frio na barriga, e se perguntando 5.000 vezes no caminho se você enlouqueceu de uma vez e se você vai dar conta. Quando ela avisa para o marido que vai viajar, sabe o que é que ele faz? Ele ri e ironiza. Prevê o fracasso dela e diz que ela não vai aguentar, inclusive. Ele estava tão acostumado com essa Agneta previsível que ele não acreditou que ela seria capaz de ir. Sendo bem honesta, talvez nem ela mesma tenha acreditado nisso, mas que bom que ela foi e que ela entrou naquele trem. E quando o trem começa a andar, o marido ele vai sumindo, na paisagem da estação. Ela dá um suspiro. Sabe aquele suspiro que a gente entende que existe um alívio, mas não é um alívio alegre, Porque ela está fazendo uma travessia. O corpo dela já estava entendendo fisicamente uma decisão que ela tinha tomado já emocionalmente ali. Pois bem, quando ela chega na França, ela vai trabalhar na casa de um senhor chamado Einar. E a primeira coisa que ela faz é o quê? Tentar se apoiar naquela única coisa que ela sabia fazer na vida, oferecer função. Ela chega dizendo, eu vou cuidar, eu vou cozinhar, eu vou limpar. E ela se apresenta através do seu dever. Mas Einar, maravilhoso, oferece outra coisa para ela. Ele oferece para ela um encontro. Ele tem um convite que ele faz para conversar e tomar um vinho, e ele pergunta uma coisa linda para ela, Quem é você? Ela congela, porque ela passou anos sendo necessária, mas ninguém ali estava interessado, nada além do que ela fazia. Não estava interessado em quem ela era.
A Agneta, ela sabia cumprir papéis perfeitamente, mas ela não sabia desejar. Tanto que no primeiro sinal de desconforto foi o que ela fez. Ligou para o marido, ele comprou a passagem dela e ela quase desiste de tudo. Se você já tentou assim fazer alguma mudança grande na sua vida, no meio desse caminho, você deve ter tido vontade louca de voltar correndo para o que era antes. Então acolha a Agneta, né? A gente pode entendê-la, não é? Porque toda transformação gera um desejo de regressão, porque é o conhecido, mesmo que seja ruim, continua sendo terrivelmente sedutor porque é seguro. Mas que bom que a Agneta fica e olha só, ela consegue sustentar a decisão dela. E aí que mágica acontece em relação ao La Loba começar a acontecer no cotidiano de Agneta. Ela começa a passear nas feiras francesas, a provar comidas deliciosas sem pressa, tomar vinho e conversar com as pessoas. A alma da gente não volta inteira de uma vez só, num estalo. Ela volta osso por osso, experiência por experiência. É um pequeno prazer que ela consegue recuperar. Um minuto de silêncio ali. É a coleta dos ossos no deserto, lembram? Esse filme, ele tem inúmeras coisas para serem avaliadas. Eu poderia passar horas aqui falando, teria conteúdo. Mas tem uma cena muito emblemática para mim nesse filme que mostra o tamanho da armadura que a Agneta carrega. Ela usa um casaco, né? Um casaco pesado e fechado, e ela fica com esse casaco o tempo todo. Em um determinado momento, a senhora começa a querer tirar as medidas dela, acho que para fazer uma roupa. E quando tenta tocar nesse casaco, a Agneta reage de forma quase visceral e diz assim: não, você não vai tirar meu casaco. Eu não tiro esse casaco. Veja, quando eu vi essa cena, eu me emocionei porque eu acho que existe um simbolismo nela. Aquele casaco não era para o frio. Era uma defesa, não é? Uma defesa psíquica, armada. Era uma forma dela se esconder, se proteger daquele esqueleto emocional que ainda estava ali e que não estava pronto para ser visto. É uma forma de ocupar espaço no mundo, não é? Só que logo depois, Einá, maravilhosamente curioso por ela, pede para ela: me conte a sua vida. Ela começa a falar: bom, eu tenho 2 filhos, meu marido trabalha com tal coisa, a minha rotina é assim. E ele interrompe e diz: não, você está me contando a vida deles, eu quero saber sobre a sua, me conte a sua vida. Ela não consegue. Ela percebe que tem uma história de vida cheia de dados, mas que perdeu sua narrativa subjetiva. Ela não sabe quem ela é, né? E quando ele faz a pergunta para ela, ele diz: mas você gosta de quem você é? Dolorosamente ela responde: claro que não. E o problema dela assim, nunca foi a questão do tempo, não é? Foi o rompimento do vínculo amoroso com ela mesma. E o filme nos dá uma metáfora linda através do Einá. Ele fala sobre pássaros que em certas épocas do ano parecem feios, caídos, que perdem as forças porque eles estão trocando de penas. Ele olha para ela e diz: você não está fracassando, você só está mudando de pele. É uma troca de penas, não uma perda de asas. Que analogia linda, não é? Que bênção ter alguém que olha pra gente e vê o nosso potencial, que acredita na gente, que apoia os nossos sonhos. E aí, a Agneta começa a acender o fogo e a cantar sobre os ossos. Como é que ela faz isso? Através da espontaneidade. Em uma forte cena que tem lá, Einá pergunta para ela: como você brincava aos 7 anos? Ela puxa essa memória, né, da infância, que existia antes das cobranças sociais. Ela começa a imaginar dançando no meio da sala, brincando, dando risada, e a criança interna dela aparece antes dessa adaptação. Ela descobre o verdadeiro significado da palavra libido, que na psicologia não tem a ver apenas com sexo, mas sim com vitalidade. A energia, sabe, de estar viva, a curiosidade, o tesão de acordar de manhã e querer ver o dia acontecer. E a cena mais linda de reconciliação acontece quando ela se olha no espelho, usando a lingerie lilás. Ela olha para a própria barriga, para os braços, para as marcas, né, do tempo, e ela faz um discurso de amor próprio que não é comercial,
e nem superficial. Ela simplesmente toca a própria pele e diz: oi barriguinha, oi bracinho, desculpa. É emocionante demais essa cena. Voltem e assistam mais de uma vez. Ela pede desculpas ao próprio corpo por ter passado anos em guerra com ele, ignorando suas necessidades para servir os outros. E ela faz as pazes com o corpo dela. Logo depois, quando ela sai para passear com Fabian e Einar, a gente vê aquela vitalidade transbordando, né? Ela voltou a brincar com a vida, a rir, a fazer piada sobre a própria libido. E brincar na clínica é o maior sinal de saúde psíquica que existe, minha gente. Vamos para o encontro final. A jornada de resgate, ela exige bancar o preço das nossas escolhas, não é? Então, não tem escolha sem perda, não existe vida sem que a gente viva um luto. O marido dela, o Magnus, ele viaja até a França para buscá-la, ele chega naquele ambiente solar, mas ele continua fazendo a mesma coisa de sempre. Ela até tenta, mas ele continua julgando, criticando e tentando controlar. E ela olha para ele e diz uma frase que representa muito a dor de muitas mulheres. Eu não aguento mais passar a vida me perguntando o que foi que eu fiz de errado. E a prisão de Agneta, minha gente, nunca foi o casamento em si. Foi esse olhar de julgamento que de alguma forma ela internalizou. E aí o Magnus olha para ela chocado com aquela mulher que não se esconde mais atrás de casaco nenhum e ele diz: você tá estranha, Agneta, essa não é a minha Agneta. Olha que forte isso. E ela responde com a dignidade assim de arrepiar: esta é a minha Agneta e eu estou aqui. Ela não virou outra pessoa, ela simplesmente apareceu. Ela passou a ocupar o próprio espaço. Bom, vem um questionamento sobre os filhos e ela se posiciona para ele com uma força absurda e diz: aqui tem uma mãe que não tem vergonha de quem ela é. Veja, os filhos, eles não precisam de uma mãe perfeita que se anula e desaparece no cenário da casa, né? Eles precisam de uma mãe viva. Essa mãe é a mãe suficientemente boa. No final do filme, a gente vê a Agneta correndo, a cena mais linda, né? Ela corre, ela ri, ela cai na grama, ela levanta e ela continua. Ela ainda tem medos? Com certeza, mas ela está viva. Aqui o mito do La Loba se fecha perfeitamente na nossa cara, não é? Não é a história de uma princesa que salva um príncipe. É o esqueleto que recebeu carne, que ganhou pelos, sentiu sangue pulsar, deu um salto e saiu correndo pelo horizonte, rindo grandemente e feliz, não é? A Agneta, ela não vai para a França para encontrar um novo amor, nem para mudar a carreira, nem para rejuvenescer. Ela foi para o deserto para recolher a própria alma. E eu fecho nossa conversa, essa sequência de 2 vídeos, deixando a mesma pergunta que o vídeo final. Quantas partes de você ficaram enterradas na areia para que a sua vida continuasse funcionando perfeitamente para os outros? Qual o primeiríssimo osso que você tem a coragem de recolher hoje para voltar a se sentir mais viva? Bom, o banquete foi servido, fique com o que fizer sentido para você, se alimente a sua alma. E o que não servir pode descartar no caminho. Faça suas reflexões, se você quiser deixe uma resposta, um comentário, que eu irei adorar ver. E um beijo grande, até o nosso próximo vídeo, nossa próxima reflexão coletiva.